Bom dia, Jaqueline, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Que bom, vamos estudar um pouquinho hoje, né? Vamos falar um pouquinho de jejum e propósito. Vamos ver o que Deus espera de nós e o que a Bíblia nos ensina. Então, vamos lá. Abre comigo em Mateus, capítulo 6. Vamos falar um pouquinho aqui. É uma passagem, assim, conhecida, onde Jesus, ele fala um pouquinho sobre esse jejum e oração, tá bom? Só um pouquinho. Você lê para nós aí? Mateus 6,17. Mateus 6, 17 e o 18. Tá. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pereceis aos homens que jejuam, mas sim ao teu Pai, que está oculto. E teu Pai, que vê que está oculto, te recompensará. Isso. Só porque a avó tem a avó tá ali e ela tá. Eu chamei minha cunhada para ver a avó. Vamos lá. Aqui. Carlos, você apertou o mudo aí. É que meu menino acordou e tá meio dormindo ainda. Ele acordou e tá meio dormindo aqui. Vamos lá. Aqui, Jesus está dando algumas instruções de como fazer o jejum, né? Então, tem muitos que na hora de fazer o jejum gostam de ficar aparecendo para todos. Então, ele, tanto no aspecto, na roupa, na aparência, então ele gosta de aparecer e mostrar que ele está em jejum. Então, se ele está em jejum, ele é um homem religioso. Mas não é bem assim, né? Jesus está deixando assim bem claro que não há necessidade das pessoas ficar sabendo que você está fazendo jejum ou não. Então, uma coisa é entre você e Deus, é um propósito que você fez com você e Deus, e não há necessidade que as outras pessoas ficam sabendo. Então, vamos lá, na nossa linguagem de hoje, né, não precisa ficar abrindo esse leque. Então, é uma coisa assim, particular em ambas as partes, a não ser que acaba envolvendo outras pessoas, né? Então, junto um grupo de pessoas, vamos fazer um jejum e uma oração aí, né? Então, aí, mas mesmo assim, tem que ser algo que tem que ficar assim entre os participantes, né? E não as outras pessoas. Então, tem que ser algo secreto, praticamente entre você. Então, por isso que ele fala, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, para que ninguém possa estar percebendo este momento em que você aí está dedicando a Deus. Porque é um propósito seu e Deus. Quando Deus nos chama individualmente. Então, tanto a salvação, o buscar, a nossa fé, as ações, ela é individualmente, né? Por que individualmente? Porque é você que tem que querer a ir, e não os outros te obrigar você a ir. Então, tem que ser algo assim, com o propósito de cada um mesmo. Então, existe o tempo para tudo. Existe o tempo de jejum, né? O jejum é um tempo, assim, de cura, né? De restauração, um tempo que você está se renovando espiritualmente com Deus. Então, é um tempo que você vai se dedicar para estar mais próximo de Deus. Então, você pode estar fazendo jejum? E o que a palavra vai nos dizer em relação ao jejum? Então, a Bíblia fala que quando nós jejuamos, devemos nos abster de alimentos, certo? De alimentos para quê? Para ter essa finalidade espiritual. Então, a aproximação de Deus. Não é uma greve de fome. Muitos falam, greve de fome é uma coisa, jejum é outra. Né? Então, jejum espiritual é outro. Então, não é uma coisa você assim, vou fazer jejum para ter algo de volta. Então, não é assim, né? Então, quando fala assim jejum, fala assim em você se aproximar com Deus e estar totalmente
ligado a uma vida espiritual com Deus e, claro, para te fortalecer cada vez mais espiritualmente, certo? Então, não é uma dieta, não é uma greve de fome, não é sim para um propósito físico, mas sim é algo espiritual. Então, algo muito maior do que aquilo que nós nos preparamos aí. E o que a Bíblia está falando sobre o jejum? Vamos lá, o que ela está falando aí? Deixa eu só pegar aqui que eu acabei. Não é esse. Tem 2 slides que eu acabei repetindo. Tá? Então, é um ato de ficar sem comer e beber. Claro, também envolve aí essa parte. Tá? O criança aí. Então, assim, como diz aí, né? Jejum religioso é aquele em que alguém deixa de comer por motivos relacionados à fé. Então, o que o Novo Testamento nos ensina? Vamos ver o que Jesus recomenda em termos de jejum. Quando ele estava reunido com os apóstolos, ele falou que para ele estar realizando certos milagres, como expulsar demônios, tinha que ter muito jejum e oração. O que significa? Estar totalmente ligado espiritualmente com Deus. Porque para estar realizando um milagre desta maneira, algum milagre de cura, tem que estar na presença de Deus mesmo. Deus tem que estar agindo, porque senão não acontece. Então, existe alguma regra para fazer jejum? Não. A Bíblia não nos ensina nenhum tipo de regra para fazer jejum. É necessário fazer jejum? Também não ensina que devemos fazer jejum. Por quê? Porque todo sacrifício para ser feito, Jesus já fez. Quando Jesus foi crucificado, pregado na cruz e morreu e ressuscitou, então ele já fez todo o sacrifício, tá? Então, assim, o que as escrituras nos ensinam? Essa vida em obediência a Deus. Mas como que eu vou viver a vida em obediência a Deus? Buscando nas escrituras, seguindo o que ela está nos ensinando, principalmente o Novo Testamento. Então, Jesus deixou bem claro que quando o noivo está presente, né, aí todos comem. Quando não está presente, então espera-se o noivo para depois estar participando junto com ele. Né? Então, não há regras, tá, sobre jejuar. Isso é algo assim muito pessoal. É isso que eu tinha dúvidas. E é por isso que eu falei assim, eu vou conversar com o Carlos para fazer um estudo sobre jejum e propósito, porque eu pensava que tinha uma regra para fazer o jejum, entendeu? E aí eu falei assim, gente, então eu devo estar fazendo tudo errado. E como você estava fazendo o jejum? Só que assim, a única coisa que eu fazia era beber água, que é a única coisa que eu não consigo de jeito nenhum ficar o dia inteiro sem beber alguma coisa. Eu fazia o propósito de manhã e entregava à noite, né? E aí eu falei assim, eu acho que eu estou fazendo certo, né? Mas mesmo assim, eu quero ver se está certo. Porque como eu faço trabalho com as pessoas em situação de rua, a maioria das vezes eu faço esse propósito, entendeu? Porque ali você tem que estar em comunhão com Deus, que senão você não aguenta. Entendi. Deixa eu só mudar aqui o cenário, Tá. porque como as crianças estão ali, e tá muito barulho. Deixa eu só... Pronto. Ficou melhor. Teve um dia que a minha tia falou assim pra mim, tia, como que faz jejum? Porque minha tia é da Batista faz mais de 30 anos. Ela falou, filha, só que o jejum é assim. Quando for muito sacrifício para você, Deus não recebe. Porque você não está fazendo por amor. Tipo assim, entendeu? Ela quis me explicar assim. Jejum tem que ser uma coisa leve, não uma coisa massacrante, sacrificante, entendeu? Mas é isso daí mesmo, tá? Em relação não, eu estava bebendo água. Pode beber água? Pode. Então, assim, é algo hoje muito pessoal,
onde é um propósito que você deve estar fazendo, sim ou não, né? Uhum. Mas o que nós devemos estar pensando em nossas vidas? Qual que é a pergunta que a gente faz? Né? Qual que é o propósito de Deus para a nossa vida? Então, é isso que nós devemos nos perguntar. Qual que seria esse propósito? Vamos lá. Aí onde nós lemos Mateus, capítulo 6, deixa eu só abrir aqui que eu acabei saindo da página. Uhum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas. Então, tá vendo? Então, você não precisa demonstrar que você está triste. Por quê? Porque você está jejuando para se aparecer. Enfim, você deve ser essa pessoa normal que você é. Você não deve estar transparecendo para os outros, mostrando para os outros que você está fazendo jejum de maneira alguma. Então, assim, por quê? Porque é algo pessoal seu e Deus, tá? Então, você não precisa, assim, vai ter um almoço, um exemplo. Se você está em jejum, então o ideal é você não ir, então. Por quê? Porque chega lá, você vai ser induzido a estar se alimentando, né? Mas você deve deixar de se alimentar? Também não. Você não deve. Então, assim, quando se fala assim em jejum, muito se atribui jejum de alimentos, né? Mas quando a gente fala em jejum, jejum espiritual. O que seria jejum espiritual? É dedicar um momento, em um tempo, seja em 1 hora, 2 horas, um dia, para em oração com Deus, né? Então é algo assim separado entre você e Deus, tá? Então assim você não deve estar assim se sacrificando para isso. Jesus já fez o sacrifício. Qual que é o sacrifício que Deus espera de nós? É obedecer. Obedecer quem? Obedecer a palavra dele, tá? Obedecer a palavra dele. Esse slide que eu falei que eu acabei repetindo ele 2 vezes aqui, mas é, vamos pegar algumas passagens aí, algumas passagens, só para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Aí lê para nós o versículo 3. 13:3. Isso. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Tá. Para a gente analisar aqui está acontecendo algo já totalmente diferente, tá? Aqui eles estavam fazendo jejum e oração, por quê? Para o trabalho missionário que eles iriam fazer. Então eles iriam anunciar a palavra, iria continuar anunciando a palavra. O livro de Atos, ele está nos mostrando aí o início da igreja, quando os apóstolos começaram o trabalho missionário, então foram evangelizando várias pessoas. Então, eles jejuaram? Sim, jejuaram, oraram para Deus, para quê? Para crescimento espiritual. E aí, poder estar realizando o trabalho de anunciar a mensagem. Então, o Espírito Santo estaria capacitando esses homens e eles estariam anunciando aí a mensagem. Então, e também eu vou ler todo o versículo, todo o contexto aí, só para a gente entender melhor. Havia na igreja em Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Então, eles estavam em reunião. E naquele momento, eles se absteram de alimentos para estar totalmente em oração para tal ministério. E aí, o Espírito Santo conversou com eles e pediu para separar 2. Então, a gente vê a ação do Espírito Santo aí na vida desses homens que estavam jejuando nesse momento. Tá? Então, era um jejum com um propósito. Qual seria o propósito? Servir a Deus. E qual que é o propósito de servir a Deus? Anunciar a mensagem. Então, quando formos fazer um jejum, então tem que ter um propósito para esse jejum, principalmente espiritual. Para quê? Para você estar realizando uma obra para Deus. Tá? Então, não com a intenção de,
aí eu vou jejuar para ter uma bênção de Deus. Não, vou jejuar com propósito em oração, para quê? Para mim poder estar realizando um trabalho aí em prol da mensagem, tá? Em prol da palavra de Deus. É isso que eu faço sempre. Assim, Isso aí. Você pode fazer as perguntas, tá? Porque você sabe, se eu começar a falar, eu falo. Não, por enquanto eu não tenho, não. Abre lá em Lucas, capítulo 4. Aí, lê para nós o versículo 1 e o 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou de Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O 2 também, né? E 40 dias foi tentado pelo diabo e naquele dia não comeu coisa alguma. E terminando eles, teve fome. Certo. Aqui, ele está começando a falar sobre... Jesus fez o jejum antes dele começar o ministério dele durante 40 dias e 40 noites. Né? Mas, para quê? Qual o propósito que Jesus fez esse jejum? Qual foi o propósito? Porque ele estava começando o seu trabalho ministerial, seu trabalho de evangelização. Né? Então, ele viu que chegou a hora dele, o momento dele, ele tinha muito trabalho para fazer à frente, então ele se resolveu se abster de tudo, de todas as coisas, até das próprias pessoas, se isolou no deserto com este fim. Então, ele foi buscar refúgio e força em quem? Em Deus. Tá? Então, foi um jejum aí espiritual. É claro que acaba envolvendo o corpo, ele acabou se abstendo de alimentos, acabou se abstendo. Então, se a gente continuar lendo aí toda essa passagem, a gente vê o quê? Que no final dos 40 dias aí ele teve fome, ele teve sede, tá? Nós vimos o quê? Que duas pessoas acabaram jejuando aí 40 dias e 40 noites. Jesus e Moisés. Só que Deus estava cuidando deles. Até então, porque para o ser humano, ele não consegue ficar 40 dias sem beber água. Ele pode até ficar alguns dias sem se alimentar, mas sem beber água, o corpo não consegue, o corpo padece. Né? Então, tem que estar muito ligado com Deus, muita fé em Deus, para estar passando por esse momento aí. Então, o próprio Jesus, ele viveu uma vida em oração. Mas vamos lá. Aqui ele estava ainda no Antigo Testamento. Aí no Novo Testamento, nós não vemos nenhum ensinamento no Novo Testamento sobre você deve jejuar, você é obrigado a jejuar. Não. O que nós devemos fazer, que nós não fazemos, é a cada instante em nossa vida nós entregamos totalmente a Deus e deixar Deus agir. Então, assim, um exemplo, no trabalho. Muitas vezes, né, eu vejo por mim, a gente acaba negligenciando de anunciar a palavra para alguém lá no próprio trabalho. Então, é isso que Deus espera. Que é eu me sacrificar ao Senhor? Se eu estiver no trabalho ali, eu tiver a oportunidade de falar, eu devo falar mesmo sendo no trabalho. Às vezes o patrão não vai gostar, mas é melhor a gente agradar a Deus do que agradar o patrão, né? Então, enfim, só para a gente entender aqui, ó, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, aos fins dos quais teve fome. Então você veja bem como que o nosso corpo né? Ele necessita de alimento e de água para se manter. Mas o que nós devemos aqui olhar? O propósito de Jesus. Qual foi o propósito? De se aproximar mais de Deus, de ter uma vida espiritual com Deus, porque Deus é espírito. Então, para aproximarmos de Deus, nós devemos estar também essa vida espiritual ativa, senão nós não aproximamos de Deus. Tá? Então, sabemos que Jesus já tinha essa vida espiritual, só que ele manteve, está nos deixando isso como exemplo para nós. Vamos ver outra passagem aqui? Deixa eu ver outra passagem que eu separei aqui. Nós lemos lá o versículo 2, mas vamos voltar para o livro de Atos. Repete para nós o que está dizendo aí. 13:2, né? Isso. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartar-me a Barnabé, né?
e a Saulo para a obra os que tenho chamado. Está vendo o propósito aí? Totalmente espiritual. Tá? Espiritual. Deus tinha preparado esses dois homens, Barnabé e Saulo, que é o apóstolo Paulo, né? Nós conhecemos como Paulo, e antes da conversão ele era Saulo, então até esse momento ainda carregava Saulo, e tem o propósito aí, o nome do Paulo, tá? Paulo e Saulo. O que significa, tá? Paulo, ele é romano. Então, Saulo, nome grego. Normalmente eles acabavam traduzindo em dois nomes, o nome romano e o nome grego, tá? Então, tem um estudo aí sobre esses nomes aí de Paulo e Saulo, porque que ele se tornou Paulo, depois de ele ser cristão, teve que acabar aí aderindo a esse nome de Paulo, né? Paulo de Tarso, porque ele era da cidade de Tarso. Se a gente vê outras passagens interessantes, as outras passagens já começa a falar Paulo, apóstolo Paulo aí. Mas vamos lá. Era totalmente diferente esse jejum, era totalmente espiritual. Então, era para preparar para uma obra. Então, vamos lá. De repente, você vai fazer uma mensagem, ou levar uma mensagem para alguém, ou realizar esse trabalho que realiza aí, tá levando aí comida para os necessitados, né? É interessante, sim, fazer uma oração antes, né? Jejum e oração espiritual, estar ligado com Deus. Para quê? Para pedir proteção para Deus, para que Deus esteja conduzindo tudo, para que o trabalho seja realizado de acordo com a vontade dele, e assim por diante. Então, tudo o propósito é espiritual, com o fim de levar a mensagem. Então, quando você faz alguma doação de alimento, o importante não é só o alimento, mas sim o lado espiritual. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando ele estava ensinando e pregando a palavra, primeiramente, quando as pessoas chegavam até ele, ele acabava curando as pessoas. Só que antes, o que ele fazia? Ele acabava perdoando as pessoas. Então, Jesus olhava primeiro o lado espiritual, ele se preocupava com o lado espiritual de cada pessoa, para depois estar realizando a cura. E toda a cura que ele realizava, ele fazia uma oração. Ele fazia uma oração. Então, ele fazia uma oração ali já, como se diz, para que o público possa estar ouvindo, ele fazia uma oração dentro de si mesmo. Tá? Mas e devemos olhar hoje o quê? Sempre o plano de Deus. Qual que é o plano de Deus? Né? Temos a vontade de Deus em relação a nós. O plano de Deus é que nós realizamos em nossa vida a vontade dele, o propósito que ele tem para cada um de nós. Qual que é o propósito que ele tem para cada um de nós? Nós vamos ver já já, né? Mas uma única coisa que nós devemos colocar em nossas vidas é o plano de Deus em relação ao universo, em relação a tudo que nós vamos fazer, né? Então, o plano de Deus é uma coisa e o propósito é outra coisa, que é em relação a cada um de nós. Deus tem um plano. Qual que é o plano que ele tem? Salvar todos os homens. Esse é o plano. E, para esse plano se realizar, existe um propósito. Qual que é o propósito? Ele vai usar as pessoas para estar realizando, para estar levando a mensagem. Então, o plano de Deus é que todos possam conhecer a vontade dele. Qual que é a vontade dele? Que todos possam viver uma vida de obediência para alcançar a salvação. Deus quer salvar a todos. Ele, ele não escolheu apenas uma tribo ou uma nação para ele conduzir, igual foi no Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, ele formou um povo. Ele escolheu um homem, através desse homem, ele estaria formando o seu povo, para, através desse povo, abençoar as outras nações. Então, esse é o plano de Deus. Né? Qual era o propósito? Todos ouvir e entender aí a mensagem, conhecer o plano de Deus, que é levar a salvação para todos os homens. Então, qual que é a vontade de Deus? É aquilo que Deus quer, é aquilo que Ele espera de cada um de nós, é aquilo que Ele exige de nós. Então, Deus, Ele ordena, Ele estabelece, é o homem que tem que estar fazendo. Então, Ele quer que cada um de nós faça de livre e espontânea vontade. É isso que Deus espera de nós, né? Agora, como que eu vou saber o propósito de Deus na minha vida? Como? É uma pergunta aí que nós vamos ver lá no livro de Atos, capítulo 14. Lê para nós aí o versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito ancião em cada igreja,
orando com jejum, os encomendaram ao Senhor que havia crido. Isso. Aqui, quando eles estavam em jejum, eles não ficaram o dia todo em jejum, né? Então, naquele momento que eles estavam se reunidos ali, então foi um momento que eles estavam em reunião e reunidos para louvar e estar na presença de Deus. Então, nesse momento, se absteram de alimentos para estar espiritualmente ligado a Deus. Vou usar um exemplo bem prático nos dias de hoje. Quando nós estamos no culto, né? Quando nós estamos no culto lá, nós estamos nos abstendo de alimentos, nós estamos se abstendo do mundo lá fora para estar ligado com Deus espiritualmente. Não é isso que nós fazemos? Então, naquele momento, nós acabamos participando aqui da ceia. Se a gente for entrar em detalhe da ceia, a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 11, que Paulo dá instrução sobre a ceia. E ele dá a instrução corretamente. Né? A partir do versículo 23, ele instrui a maneira correta de participar da ceia. Antes desses versículos, do versículo 23, capítulo 11, o que ele fala? Que muitos cristãos naquele período, eles estavam se reunindo e eles estavam usando lá, comendo pão, como se fosse um alimento, e não era esse o propósito. Né? Uhum. Então, o pão faz parte da vida espiritual nossa com Deus, que é a ceia, participar da ceia. Então, é um ato totalmente diferente. Então, é um ato que a gente devemos nos abster. Naquele momento, nós estamos já em jejum, certo? Estamos em jejum e estamos ligados a Deus espiritualmente, o momento do culto ali. Então, é o momento em que ninguém se alimenta. E quando eles se reuniam, eles se abstinham de alimentos para ter essa comunhão com Deus. Eles se reuniam também, se alimentavam? Se alimentavam. No momento que eles se reuniam e se alimentavam, era quando eles faziam as refeições normalmente diárias do dia. E, claro, nessas refeições também agradecia a Deus por ter essas refeições. Então, são atos diferentes, entendeu? São atos diferentes. Neste momento aqui, você vê que, versículo 23, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, então era um momento específico, era um momento de espiritualidade. Então, eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo para estar escolhendo homens capacitados para essa obra. Então, era um momento de espiritualidade. Esse momento de espiritualidade, onde entra aí o jejum e o propósito que vem da parte de Deus. E quem tem que estar realizando isso é cada um de nós. Né? Então, olha só. É interessante que eles falam, depois de orar com jejuns. Então, sem alimentar, sem comer nada, nenhum tipo de alimento naquele momento. Isso não quer dizer que eles ficaram o dia inteiro sem se alimentar. Certo? Tudo bem até aí? Tudo. Interessante que quando foi escolhido os homens, né, eles entregaram totalmente nas mãos do Senhor, e aí Deus vai trabalhando aí na vida de cada um. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Vamos continuando aqui. Uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra. Tá? Então, o propósito é o quê? Sempre buscar a vontade de Deus. Tá? Então, tem 3 conselhos para descobrir o propósito de Deus para nossas vidas. Quais seriam eles? Primeiro, oração. As passagens que nós lemos até agora, a gente vê que eles sempre oraram para Deus. Então, até mandando mensagem para um dos irmãos ontem, ele respondeu uma mensagem assim, que realmente faz sentido. Orar mais ação, que é oração. Entendeu? Oração, quer dizer, orar e agir. Verdade. Oração. Então, quer dizer, são 2 palavras conjugadas que se tornou uma. Orar mais ação. Realmente é isso mesmo que acontece, né? Embora às vezes não pareça ter sentido ficar ali olhando com os olhos fechados, achando que não tem ninguém ali, ninguém vai estar te respondendo. Nós sabemos muito bem que Deus está respondendo. Então, o primeiro conselho é oração. Qual seria o segundo conselho? Porque tudo, um puxa o outro, tá? É ler sobre ele. Quem que seria ele? É ler sobre Deus. Conhecer a vontade de Deus. Saber o que Deus espera de cada um. Aonde que eu vou ver isso aí? Nas Escrituras, no Novo Testamento.
né? Por isso que é importante, todo cristão deve estudar e ler as Escrituras. E isso é diariamente nós devemos fazer, porque é diariamente nós nos alimentamos. As Escrituras é o nosso alimento espiritual. Então, quando estamos lendo e estudando, nós estamos nos alimentando espiritualmente. Nesse momento, nós estamos em jejum espiritual. E o terceiro passo, confiar nele, confiar em Deus. Então, quando eu oro, faço um propósito com Deus, é confiar que Deus vai me ajudar a ir fazer. Então, é onde entra a ação aí, né? Nós somos, cada um, todos são diferentes. A gente vê que a palavra, o Espírito Santo vai capacitando cada um para um dom, para uma obra, né? Um vai ter um dom para ajudar, outro vai ter um dom de ensinar e assim por diante. Ele vai capacitando aí. Todos os dons são importantes. E nós precisamos fazer algumas perguntas, né? Por quê? Por que somos diferentes? Por que devemos fazer? De onde viemos? De onde viemos? Então, o cristão, ele sabe de onde nós viemos. Nós devemos fazer essas perguntas e tentarmos responder também pela nossa própria prática, né? Por que nós estamos aqui? Né? Qual é o propósito? Né? Por que nós estamos aqui? O que nós devemos fazer? Nós estamos aqui pela vontade de Deus. Qual que é o nosso destino? É importante sabermos isso? Por que nós somos diferentes? De onde que nós viemos? Por que estamos aqui? Tem um propósito. Qual que é o nosso destino? As Escrituras nos mostram. As Escrituras respondem todas essas perguntas. Todas. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, me ajuda, o que eu faço? Aí você abre a Bíblia e Deus te dá uma palavra. Mas eu falo assim, mas eu não estou entendendo. Aí Deus fala assim, filha, calma, senta e lê de novo. Aí eu leio 2, 3, 4. Agora estou entendendo. Mas é isso aí. É a perseverança. Com a perseverança, a gente começa a entender, né? E a confiança. É isso daí. Então, vamos lá. Quem tem propósito, ele não negligencia o que mais importa. Então, o propósito que tem? Deus. Quem que mais importa? É Deus. Então, vai estar renunciando às outras coisas aí, naquele momento, e vai estar procurando fazer a vontade de Deus. Então, olha lá, renuncio a algumas coisas, mas nunca o que eu faço realmente feliz. O propósito não é sobre a velocidade do percurso, isso se chama prazo, né? Então, nós estamos falando de propósito espiritual. Então, a gente tem que saber o que é um propósito. Por que um propósito? Então, vamos lá. De toda forma, a nosso ver, propósito é um termo mais exato, pois expressa justamente aquela vontade imensa que sentimos de realizar ou alcançar algo. Então, aí a gente cria um propósito. Nós queremos buscar algo, a gente cria um propósito para ter aquele algo, né? Então, ter um propósito claro na vida é saber onde e como chegar. E, sobretudo, dispor de energia necessária para enfrentar a trajetória que certamente não será fácil. Não. Então, quando a gente... É isso daí mesmo. Isso que você acabou de falar aí. Não é fácil. Por quê? Quando você faz um propósito para a sua vida, você faz de tudo para alcançar, né? Cada dia uma luta diferente. Deixa maluco, é o objetivo. Então, a gente tem que ter essa mesma convicção em relação a Deus. Quando eu faço propósito com Deus, então eu tenho que fazer tudo para alcançar e cumprir aquele propósito que eu fiz. Então, significa fazer algo. É a intenção de fazer algo, aquilo que deseja alcançar, né? Então, aí vem o significado da palavra propósito. Significa intenção de fazer algo, aquilo que se deseja alcançar. A palavra vem do latim propositum, que significa, que o segundo dicionário aí, etimológico, significa lançar-se à frente. O que é lançar-se à frente? É você realmente buscar. Foi surgiu do prefixo grego pró, que é diante, à frente. Então, você vê, a maioria das nossas palavras, ela vem assim, tem um significado e ela vem do grego, né? Mas por que fala-se muito grego? Porque naquele período em que Jesus estava ensinando, falava-se muito grego, né? Era uma das línguas ali materna, muitos gregos, eles usavam o grego, o latim, naquele período, era a língua que predominava na região. Igual
nós hoje, né? A nossa língua é português, e qual que é a língua que predomina? É o inglês. Se você saber falar inglês, em qualquer país que você for, você consegue se comunicar. Sempre tem alguém que fala inglês. Então, era a, a linguagem que Jesus usava ali para se comunicar com as pessoas do período. E claro que devemos fazer sempre essa pergunta: qual que é o seu propósito? Qual que é o meu propósito? Né? Então devemos fazer. Tem 6 passos aí para encontrar o seu propósito, ou o meu propósito. Quais seriam esses passos? Primeiro, o propósito se manifesta com a prática. Então eu devo praticar, eu tenho que colocar em ação. Lembra a oração? Orar mais ação. Então devo agir. Isso significa dizer que o propósito não é um sinônimo de trabalho. Então, propósito você deve colocar em ação, é agir. Segundo, busca olhar para o que te incomoda. Como assim? Você tem que ver aquilo que está te incomodando. Você deu um exemplo bem prático aí. Você fez uma leitura, você não entendeu. Isso ficou te incomodando. O que você fez? Você continuou fazendo a leitura até você entender. Se você não entendeu, você para um pouco, respira, né? Relaxa, depois volta em outro momento e faz a mesma leitura. Aí você vai começar a entender, vai abrir a sua mente. Então, se aquilo está te incomodando, você tem que entender o porquê que aquilo está te incomodando e buscar uma solução. Terceiro, tem que ter prioridades, né? Todo propósito que você for fazer tem que ter prioridades. Quais seriam as prioridades? Tem que estabelecer. Por exemplo, eu vou fazer um propósito de fazer um estudo aí uma semana. Como que eu vou? Quais são as propriedades? Então, como que eu vou fazer esse estudo? O que que eu vou usar? Qual o local que eu vou estar escolhendo para estar fazendo isso daí? Então, tem que estabelecer prioridades. Quanto tempo por dia eu vou me dedicar? E assim por diante, né? Seria você fazer uma lista. Quarto ponto, você tem que entender o que é importante em relação àquele propósito. Qual é a importância de eu estar fazendo esse propósito? Buscar mais a Deus, né? Estar mais próximo de Deus, poder anunciar a mensagem, poder estar mais próximo das pessoas, enfim. Quando nós fazemos muito propósito, muitos planos na nossa vida profissional, né? Na nossa vida assim financeira, a gente sempre faz o propósito para isso daí. Então, usar esse mesmo método em relação à vida espiritual com Deus. A gente devemos fazer isso daí. Quinto passo, olhe para o que você já faz. Nós esquecemos muito do que nós já estamos fazendo. Se a gente parar para pensar, às vezes a gente já está, o que nós já está fazendo, já estamos com um propósito já com Deus. Basta a gente só reconhecer e aperfeiçoar isso daí, né? E claro, também devemos ver o que eu estou fazendo que não está agradando a Deus. Devemos sempre estar fazendo essa pergunta e consertar este lado. Sexto passo. Devemos entender o que é um processo, né? Então, devemos conhecer o que é um processo. É aquela fase, aquele degrau por degrau que você vai estar subindo aí. Isso é um processo. Cada degrau é um processo. Então, devemos entender por quê, qual a importância de cada etapa. Aí eu vou fazer uma leitura. Qual a importância de estar fazendo essa leitura? Primeira etapa. E assim por diante. Então, eu devo É um conhecer o que é crescimento espiritual, né? A cada dia. Tem como a você cada aprender tudo num dia só, dia após dia, é um passo de cada vez. Né? é um passo de cada vez. Por isso que a cada dia Jesus renova aí a misericórdia, né? Deus está renovando a sua misericórdia aí, né? Abre comigo lá em Mateus, vamos voltar para Mateus capítulo 6. Lê o versículo 18. Nós já lemos os dois versículos, lê o 18 aí agora. Sim. Eu abri errado. Mateus 6,16, né? Eu abri errado. Isso. 6,16.
6:16, Mateus. E O quando 18. jejuares, o 18? Até o É ler, 18? ler o 18, porque nós já lemos 16 e o Ah, 17, tá. né? Para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim a teu pai que está oculto, e teu pai que está em oculto te recompensará. Isso. Quando ele está falando isso daqui, realmente está aí, né? Voltado para a vida espiritual. Se Deus é espírito, então é um propósito seu com Deus. É um propósito meu com Deus. É eu e Deus. Então eu tenho que estar fazendo para estar próximo de Deus e agradando a Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. Então não há necessidade de ficar aí anunciando ao mundo que eu estou em jejum ou que eu fiz um propósito com Deus. O que eu devo fazer para o mundo? Anunciar a mensagem. Qual que é a mensagem que eu devo anunciar? Essa que está escrita nas escrituras aí, que os apóstolos deixaram escrito para nós seguirmos. Eu vou falar de 7 passos para a gente... Tem horas que eu faço jejum na segunda-feira, porque na segunda-feira é o dia que eu faço comida e eu levo para eles, né? Aí eu chego lá, as mulheres, você não vai comer? Mas por que não sei o quê? Eu falo, ai, misericórdia, Deus me dá sabedoria. Porque assim, eu faço exatamente para ir lá, entendeu? Só que eu cozinho também. Aí eu falo, meu Deus, como que eu vou fazer? É complicado, viu? Então, mas aí você já fez antes. Você pode estar participando, sim, porque você já fez antes e agora você está agindo, entendeu? Você está agindo. Então, assim, você já fez o propósito com Deus, você já conversou em particular com Deus e na hora da ação, é onde você tem que estar mostrando também que você está junto com as pessoas, né? Então, você pode estar se alimentando naquele momento? Sim, né? Ou você pode até também estar esclarecendo, não, eu ainda estou, como se diz, nesse momento, estou me dedicando apenas para estar trazendo para vocês esse benefício, né? Então, é para vocês. E Eu tem já me gente assim alimentei. que não entende, né? A minha mãe fala assim, você não vai passar mal, é o dia inteiro sem comer, porque assim, a minha mãe, querendo ou não, ela é uma só pela bênção de Deus. Aí tem 2 mulheres que ajudam, eu falo que eu não prego religião, só que elas são católicas. Elas falam, não, isso não existe, não, vocês estão lendo a Bíblia. Então, mas aí vamos para 7 passos para a gente encontrar o Aham, propósito. Primeiro, seja claro sobre o porquê você quer encontrar o seu propósito. Então, você tem que saber o porquê que você vai realizar aquilo, entendeu? aham, Por que você vai estar realizando? Então, tem que mostrar uma clareza. Então, você vai fazer um jejum aí, para quê? Para você poder levar alimento para as pessoas, né? Enfim, então, seja claro, tem que ter essa clareza. Segundo passo, você tem que fazer uma lista do que você gosta de fazer. Então, faz em tá. cima do que você gosta de fazer, porque aí você vai fazer mais zerosamente. Você não vai fazer Uhum. algo forçado, né? Mas você vai estar fazendo espontaneamente. Então, esse é o segundo passo. Terceiro passo, você tem que descobrir aquilo que é bom. Descubra algo em que você é bom. Então, se você descobriu que você é bom em fazer esse tipo de trabalho, com certeza você vai ter mais sucesso, né? E Deus vai estar te abençoando cada vez mais. Quarto passo, descubra o que é mais importante para você. O que é mais importante? É o jejum, é a oração, é estar ajudando as pessoas, né? Oração, sempre lembrar, orar mais ação. Mas assim, Quinto, isso, quinto passo, usa seus dons. Deus capacitou você, capacitou cada um de nós com um dom. Cada um de nós tem um dom. Então não adianta, vamos lá. Eu vou falar por mim. Né? Eu gosto de cantar, só que eu não tenho o dom de dirigir um cântico. Eu não consigo, eu não sei, eu até tento, ainda é, quando eu vou fazer minhas mensagens, às vezes eu começo o início de algum cântico, mas não é o meu dom, entendeu? Então o que acontece? Não sai da maneira que deveria sair. Agora, quando você usa o seu dom, aí o negócio sai perfeitamente. E sempre lembrando assim, nós temos o costume de
reparar no que as pessoas vão achar naquilo que nós estamos fazendo. Não, gente, É o verdade. importante é eu e Deus. Sexto passo. Nós estamos acostumados a ficar na nossa zona de conforto, né? A gente não gosta de mudar, a gente não gosta de novos desafios. Então a gente se acomoda em certas atitudes e ali é a zona de conforto. A gente não quer sair daquele momento. Então, devemos sair da nossa zona de conforto. Essa zona de conforto aí, ela usa muito assim, tanto para a nossa vida profissional, né, como para a nossa vida espiritual também. Então, devemos sair da zona de conforto. E o sétimo passo, e agora? Qual que é? O sétimo passo é contigo, é comigo. Então, o sétimo passo aqui é eu que vou estar definindo. É você que vai estar definindo aí. Então, são 7 passos aí para a gente encontrar o propósito na nossa vida, tá? Com Deus. Primeiro, ser claro. Devemos fazer uma lista. Segundo, fazer uma lista daquilo que a gente gosta de fazer e usar aquilo que a gente gosta de fazer para edificação. Terceiro, descobrir aquilo que é bom dentro de mim que eu posso estar transmitindo para as pessoas, né? Quarto, descobrir o que é mais importante para mim, se é agradar a Deus ou agradar aos homens. Então, o que é mais importante para mim? Quinto, usar os dons que eu recebi, porque aí, com certeza, o sucesso vai vir, né? Sexto, sair da nossa zona de conforto. E o sétimo é eu agir aí eu defino o que eu vou fazer. Esse é o sétimo passo. E só para a gente finalizar aí, o que é um propósito de vida? Ela significa finalidade, um intuito do quê? Uma pessoa com propósito é aquela que tem um objetivo de vida e pretende alcançar. Então, todo objetivo que você tem, que nós temos, é um propósito. Só que aí existe escalas para a gente alcançar esse objetivo, né? Então, devemos aí estar fazendo essa lista aí. Podemos definir um propósito de vida como uma intenção ou um projeto para a vida, em ambos. Um propósito de vida, né, ou um projeto de vida, acaba sendo aí, tendo o mesmo significado para a nossa vida. É algo que nós queremos para a nossa vida. Se é estar ajudando as pessoas, ou se é estar buscando a Deus, ou não. Então, todos têm um propósito. Nós só não sabemos reconhecer ou identificar cada um desses propósitos aí. Finalizando, ter um propósito envolve descobrir o que você ama e o que te faz feliz. Então, faça aquilo que te faz feliz, faça aquilo que você gosta de fazer e, ponto principal, colocando Deus acima de tudo. É isso daí. Este é um propósito de vida. Onde que nós buscamos tudo isso? Nas Escrituras. E confiando em Deus, orar sem cessar. Orar sem cessar. Já que você quer comentar alguma coisa, não sei. Eu procurei buscar assim poucos versículos, né? Maravilhosamente, olha, encantada, porque assim só complementou o que eu tinha dúvida, né? Entendi. Muito bom. Que bom. Nós estamos aí. Depois, se você quiser algum outro estudo, aí a gente vai montando e nós vamos estudando aí conforme vai passando aí. Uhum. Eu falo assim que Deus colocou no meu... Porque assim, eu não conheço muita palavra ainda, né? Mas Deus colocou assim que é para mim buscar sem cessar. E eu queria, assim, um dia fazer um estudo para o pessoal que está comigo no projeto mesmo, sabe? Porque eu acho, assim, que tem muita gente que vai pela vaidade e não por amor ao próximo, entendeu? Vai para mostrar para o homem que está fazendo aquilo, e não é isso o propósito do projeto, e o propósito de Deus que é dentro do projeto, entendeu? Primeiramente a gente muda para depois a gente conseguir mudar as outras pessoas, para enxergar o amor de Deus. Isso. Entendeu? Então eu queria, assim, eu não sei muito falar, mas o que Deus coloca no meu coração, mas eu queria Deus me mostra para fazer um estudo sobre isso, entendeu? Tirar essa vaidade, eu faço, eu posso, não. Deus faz e Ele pode mudar qualquer pessoa. Então, a partir daquele momento que eu tenho amor, eu consigo transbordar para outra pessoa, consigo mostrar para outra pessoa que o amor de Deus prevalece, entendeu? Esse estudo que eu queria
Eu falei para Deus, Deus vai me dando discernimento e sabedoria para poder falar com as pessoas através disso, entendeu? É isso aí mesmo, tá certinho. Mas é isso daí. Bom, porque coisas, só perguntar, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Às vezes eu demoro um pouquinho para retornar, mas Não, tá a ótimo. gente, Eu louvo a a Deus gente- pela sua vida. Muito obrigada. Você tem me ajudado muito. Deus é maravilhoso. Que Deus continue te abençoando, te capacitando a cada dia. mas foi até bom porque isso que você pediu para mim estar fazendo é o que eu vou usar na mensagem de domingo para lá em Venceslau. Olha que bem. Tá Tudo tem um vendo, né? propósito de Deus, né? Eu falo que tudo tem um Então, propósito. é, mas é isso aí. Eu só vou parar a gravação aqui. Uhum. Deixa eu só parar.